Eu tô me sentindo um pirata com essa camisa. O sol tá estourando minha câmera ali. Amigos. Esse mês de fevereiro eu tirei férias do serviço. E meu cérebro entendeu que eu tava de férias de tudo e não gravei um videozinho sequer. Então eu tô gravando de fevereiro inteiro. E provavelmente amanhã eu vou gravar o dos primeiros 10 dias de março. Mas é legal que acumulou 3 livros só. Enfim, né? Eu achei que eu ia ler bem mais nas férias, mas tá bom. Então, pra começar, eu quero trazer esse livro, que é mais um que eu tirei daquela lista do Obama que eu comentei uns vídeos pra trás, que me faz pensar novamente. Ele tem uma consultoria muito boa para recomendações de livros. Um livro do Colson Whitehead, O Reformatório Níquel. Inicialmente, na primeira parte do livro, a gente tem o Edward. A gente acompanha a origem dele, onde ele mora, com quem ele vive. É um garoto negro nos anos 60 e você vê a criação dele. Ele mora com a avó, vem de uma família super engajada politicamente e ele tem acesso a esse tipo de pensamento. A gente vai acompanhando essa origem, principalmente para entender quem ele é, porque vai ter uma série de ações que vão ocorrer em determinado momento que vai desencadear no motivo pelo qual ele é levado para o reformatório níquel. Nessa primeira parte já tem você já entende o clima do livro, mas a partir daí o que desenrola é bastante pesado. Nessa segunda parte, então, a gente acompanha o Edward no reformatório níquel. Esse reformatório, na verdade, é baseado num reformatório real chamado Florida School for Boys. Nesse reformatório, o original, eles se encontraram, depois de muitos anos, num cemitério clandestino com mais de 100 corpos das crianças que eram levadas. Nesse reformatório, ele conhece um garoto chamado Turner, que vem de uma estrutura familiar muito diferente da dele. Ele tem uma visão da situação em que eles se encontram muito mais ativa, vamos dizer assim, e ele tem um streetwise muito maior também. Nessa parte é descrito muito o que acontece dentro desse reformatório. Então a gente tem muitos casos de violência, agressões, assédios, coisas bem pesadas mesmo, e principalmente a diferença de tratamento da pessoa negra e a pessoa branca lá dentro. Isso já é visto um pouco na primeira parte, em algumas coisas, mas ali dentro é muito claro, principalmente porque tem uma divisão onde ficam, como se fossem 2 prédios, assim, e um personagem que eu achei muito interessante para fazer essa diferenciação foi um rapaz latino que tá lá dentro, em que eles não sabem o que fazer com o menino, então ele fica vagando entre os 2 lugares, e ele é um porta-voz do que acontece, passando as informações do que acontece de um lugar para o outro, assim, entre os garotos. É uma leitura bastante densa. É um livro curto, se você parar pra pensar, mas ele prende de um jeito que realmente acaba rápido, apesar de ficar bastante tempo na nossa cabeça, porque é um assunto bastante sério e bastante atual também. Esse é um livro com desfecho muito surpreendente. Muitas vezes, assim, por análise de padrões, a gente acaba chegando no final, mas tem uma conclusão que eu não estava esperando chegar, realmente. É um livro que eu recomendo bastante. Continuando, outro livro triste foi o Vidas Secas. Nessa edição aqui de 80 anos, uma edição comemorativa que é muito bonita. Eu não lembro de ter lido isso na fase escolar, eu sei que muita gente leu aí para vestibular, mas na minha cabeça, quando eu vi esse livro, eu tinha a impressão que ele ia ser muito maior, mas na verdade é a diagramação que é bem pequenininho aqui. Vidas Secas foi escrito por Graciliano Ramos, um autor modernista da década de 30, e conta a história de uma família de retirantes que está fugindo da seca. A história se passa no sertão, e você tem essa família composta pelo Fabiano, o pai, assim a Vitória, a mãe, o menino mais novo, o menino mais velho, um papagaio e a cadela a baleia. É interessante porque a visão de secos, da seca ali, não é só do ambiente em que eles estão, mas de toda a estrutura da sociedade, inclusive eles mesmos. O Fabiano, em especial, ele é sempre retratado como um cara bruto, turrão, que de poucas palavras, é seco até na hora de falar com as pessoas. Isso tem alguns capítulos que demonstram isso bem claro e tal. E é interessante também que eles fazem sempre um paralelo dele como uma pessoa que é um pouco mais animalizada nesse sentido, e a cadela baleia, que é um animal que muitas vezes representa vários sentimentos humanos.
o autor aqui deixa a baleia personificada e muitas vezes ela demonstra sentimentos na narração ali muito mais facilmente do que o Fabiano, que é o grande contraponto dela aí para representar essa dualidade. É um livro considerado um livro de denúncia porque ele representa aqui uma população real que passa por esse tipo de dificuldade e como isso acaba interferindo no indivíduo em si, sabe? Essa edição especial, ela traz alguns detalhes, como o capítulo inteiro da baleia, dedicado à baleia. Os capítulos algumas vezes representam uma pessoa em específico. E tem o capítulo da baleia nessa edição, que ele tem um manuscrito aqui para você ir acompanhando. Confesso que não dá para entender nada do que está escrito aqui, mas tá aqui, né? Fizeram um esforço. Fica bonito. E mais uma leitura que eu recomendo bastante aí para quem ainda não leu. E agora, para terminar com um livro mais alegrinho, deixar o tom mais leve, o último livro que eu li no mês de fevereiro foi o Castelo Animado. Essa edição aqui, na verdade, faz parte de um box que eu não vou mexer aqui porque ele tá segurando o microfone. Ele é meu apoio. Então, quando tiver terminado o terceiro livro, quem sabe eu mostro o box inteiro. Mas, olha que edição de gracinha. Então, acabou que eu precisei parar de gravar. Aí hoje é outro dia, mas o horário é mais ou menos o mesmo. Aí o sol tá lá radiante no fundo igual. Aí eu tinha parado mostrando o livro do Castelo Animado. Falando da capa, eu acho. E, então o que é? Da onde que eu saio daqui? Bem, quem tá se perguntando, o Castelo Animado realmente é o livro que deu origem ao filme do estúdio Ghibli. Eu falo Ghibli, não sei como pronunciar corretamente. E, pra quem não conhece a história, aqui a gente vai ter a protagonista chamada Sophie, que ela é uma irmã mais velha de 3 meninas, que trabalha numa chapelaria. Inicialmente ela é abordada por uma mulher que chega lá, acontece um evento e a mulher bota uma maldição nela e que ela passa a ter a fisionomia de uma mulher muito mais velha. Ela bota na cabeça que tem 90 anos. O que eu acho interessante desse plot inicial aí é que a Sophie, quando ela percebe que o corpo dela tá mais pesado, que o físico mesmo mudou, né? Em algum momento ela não é só sentir o corpo, né? Ela age normal, assim, porque na cabeça dela, a vida dela já tava, de certo modo, tão limitada quanto o corpo de uma pessoa na casa dos 90 forçaria ela a estar. Então ela não julga nada, ela simplesmente aceita com uma naturalidade e segue a vida. A única coisa assim, que a Sophie pensa quando isso acontece assim é que encolheu a perspectiva de vida dela em uns 70 anos. Ela aceita até muito bem, sabe? Mas continuando o plot, então ela parte porque ela fica meio ela fica pensativa no que isso representa ali na família dela, o que vão pensar. Ela parte e acaba indo parar no Castelo Animado, que é o castelo do Hou. E ela passa a viver nesse castelo um período com outros personagens mágicos também. Por exemplo, quando ela chega, tem o Calcifer, que é um demônio do fogo, que é o que mantém esse castelo funcionando. E aí a gente descobre todas as magias desse castelo, que ele consegue se locomover. Tem vários pontos legaisinhos desse livro, porque ele é uma leitura tão gostosa, tão aconchegante. Acho que a palavra desse livro é aconchegante. Você tem aqui uma história que eu acho que é infanto-juvenil, que se enquadraria, mas não entra nos clichês que muitas das histórias têm. Personagens com as características fechadinhas, assim, estereótipos. Ele traz, por exemplo, a protagonista, ela não é uma princesa ou uma plebeia que vai num negócio assim, ou uma garotinha perdida que vai atrás do príncipe encantado. Não é isso. É uma menina, na verdade, com vários problemas. É uma menina pertinente, é uma menina que agora é uma senhora, bisbilhoteira, que se intromete, ela se perde, ela tem um objetivo ali que ela precisa cumprir e ela vai fazer outras coisas. Os outros personagens também, uma coisa interessante é essa questão da naturalidade, que eles agem com coisas sobrenaturais e magia no mundo ali. Acontecem algumas coisas que eram para ser
fora do padrão e eles, não, segue a vida aí, porque é a condição que você tá agora, então vamos ficar lamentando. Eu não sou muito fã de julgar livro com filme, mas comparar eu acho que tá ok, dadas as devidas proporções. As duas versões são obras muito boas, são muito completas naquilo que se propõe, assim. Só que o que eu achei? A leitura do livro explica muita coisa que no filme é mostrado sensorialmente. Então, algumas coisas você tem no filme um sentimento do que pode ter acontecido, funciona de certo modo, mas no livro é explicado de forma mais objetiva. Obviamente, a mídia livro te dá mais recursos para fazer esse tipo de coisa, né? Você não tem o tempo limite ali, você não tem as dificuldades de animação, que ao mesmo tempo a animação consegue te ganhar em situações que no livro não tem, né? Como, por exemplo, a trilha sonora, que vou dizer que tendo visto o filme antes de ler o livro, a trilha sonora entrou na minha cabeça conforme fui lendo, mas enfim. Uma coisa também que mostra aqui em relação a Sophie, personagem principal, é esse conformismo dela com o tipo de vida que ela tá vivendo ali, meio passivo. Porque ela tem eu vou chamar assim, não tá certo ficar dando nome em síndrome, mas eu vou falar que é a síndrome do irmão mais velho, né? Que é... Ah, não, são os meus irmãos menores que vão fazer as coisas, eu vou ficar aqui na casa responsável por fazer isso aqui rodar, né? E ela tem muito disso, então ela não vai pra fora da casa, não no sentido literal, mas ela não busca muitas aventuras, ela não tenta se arriscar muito porque ela acha que ela, na condição de irmã mais velha, não tem essa possibilidade. Ela acha que é um destino, vou usar essas palavras, ela acha que é uma coisa assim que nunca daria certo, porque onde já se viu um irmão mais velho saiu e fazer várias aventuras muito loucas. Também é um livro que mostra ela confrontando essa crença dela. Esse livro, assim como o filme, ele te dá uma sensação de aconchego, ele te dá um calorzinho assim no peito. E apesar de ser um livro com uma história jovem, de fantasia e tal, ele não é simplista, ele traz personagens bem estruturados, a história é legal, não tem muito clichês, e é isso. Fora essa edição bonitinha. Eu quero fazer um agradecimento à minha irmã, que foi quem me deu o box. Eu tenho a sensação que no outro dia eu gravei com menos detalhes do que eu gravei esse aqui hoje, hein? Talvez eu regrave aqueles. Mas e a preguiça? Ah, deixa pra próxima. Na próxima eu faço com entusiasmo. Tem dia que a gente tá mais entusiasmado, né? Tem dia que as coisas saem, que a gente fala pelos cotovelos, fala altas bobagens e tá tudo bem. Tem dia que o café não faz o efeito que a gente queria. E essa é a vida. Sem motivos até. Temos aqui então as 3 leituras de fevereiro. Fechou, galerinha. Até a próxima. Comecinho de março, tamo aí de novo.